Olá, seja bem-vinda a mais um encontro nosso ao vivo. Hoje estamos aqui para falar sobre maternidade e trabalho com propósito. Esse é mais um encontro da nossa maratona de aquecimento para o workshop Mãe Mentora. Então sejam muito bem-vindas, tanto quem está assistindo ao vivo, quanto quem está acompanhando a gravação dos nossos conteúdos nesses dias. E estou muito feliz por aquilo que nós vamos fazer aqui hoje, meninas. Deixa eu fixar aqui o tema do nosso encontro. Vamos chegando para a gente começar a trabalhar. Hoje tem convidada super especial. Confesso que não vou fingir costume com o que vai acontecer aqui hoje, gente. Tô animada demais. Animada demais e bora começar, bora começar. Bárbara, boa noite. Maria Fernanda, minha mentorada linda, seja bem-vinda. Nossa convidada já está aqui. E bora crescer, meninas. Antes da gente começar, eu quero dar um recadinho rápido, um aviso rápido aqui para você que está acompanhando os nossos conteúdos dessa semana. Essa é a nossa aula 2, né, do nosso aquecimento para o workshop Mãe Mentora, que é o nosso evento online, ao vivo, gratuito, que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 11. O que vai acontecer nesse evento? Vou mostrar para você o passo a passo que eu tenho compartilhado aqui com as minhas alunas e mentoradas, para que você possa transformar o conhecimento que você já tem, tanto conhecimento de vida quanto experiência profissional, e transformar esse conhecimento, empacotar esse conhecimento para que ele seja o seu método, o seu programa de mentoria online. Para que isso, Laís? Para você viver a liberdade de trabalhar de casa ou da onde você quiser, não é? De perto dos seus filhos, estando juntinho ali com eles, desenvolvendo um trabalho relevante, com sentido, com propósito, inclusive é disso que a gente vai falar aqui. E nós estamos só esquentando os motores, tá bom? Para aquilo que vai acontecer na próxima quinta-feira. Então as inscrições já estão liberadas, vocês podem entrar no link da bio e se cadastrar. Então bora lá para o nosso assunto de hoje. Deixa eu chamar a minha convidada maravilhosa. Que coisa incrível. Minha mentora, gente. Minha mentora conosco hoje. Sim, muito feliz de recebê-la aqui nesta noite com a gente. Já enviei o convite aí, Jaque. Oi. Oi, oi, oi! Olha ela aí, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite para todas. Obrigada. Tô nervosa, gente. Excelente. Como? Impossível! Eu Quem não tá aqui, sei. eu falei, eu tava brincando com as meninas agora no início, né? Eu não vou fingir costume recebendo a minha mentora aqui na nossa live de hoje. Ouve. Eu também tô nervosa, mas vamos junto, vamos lá. Meninas, quem acompanha o meu trabalho, deixa eu apresentar para vocês. É lógico que ela vai se apresentar também, mas eu tô aqui fazendo essas brincadeiras. Não são brincadeiras, são todas reais. A Jaque é uma pessoa que se tornou muito especial na minha vida, né? Inclusive, como a gente tem falado de mentorias online nesses dias, Jaque, né? A gente vai entrar nesse assunto. Quem trabalha com mentoria tem a oportunidade de vivenciar o que eu estou vivenciando com a Jaque, no sentido de você ter alguém que é muito grato pela sua vida. Não é? É isso que eu sinto pela vida da Jaqueline. Muita gratidão pelas experiências que eu vivi com ela através do trabalho dela, transbordado na minha vida. Então, eu estou assim, ó, em love recebendo ela aqui hoje para a gente falar sobre maternidade e trabalho com um propósito. Antes da gente entrar no nosso tema, Jaque, se apresente para o pessoal que acompanha o meu trabalho aqui, que ainda, talvez não te conheça, porque eu sempre falo da Jaque aqui, fique à vontade. Bom, boa noite, obrigada. Eu tô aqui procurando meu fone, que ele desapareceu de repente, mas tudo bem. Eu sempre faço com fone, mas boa noite, obrigada pelo convite. Estou muito feliz da gente estar aqui. Sou Jaqueline Bastos, sou mentora de mulheres, trabalho com a essência feminina, trabalho ajudando as mulheres a se reconectarem com a força, com a essência feminina. E meu propósito de vida é esse, né? Fazer com que a gente possa voltar a sentir alegria dentro da gente mesmo, voltar a entender a nossa força, o nosso lugar
E graças a Deus, estou muito grata de estar aqui, porque é sempre uma troca, né? Todo encontro é Uhum. uma troca, a gente dá e recebe. Então, estou muito feliz de poder estar aqui te ajudando, te somando com essas mulheres mais, cada vez mais, que elas possam, a partir do nosso testemunho, do nosso depoimento, da sua ajuda, né? Que hoje você que ajuda as mulheres nesse propósito aí, nessa missão, que elas possam se sentir prontas, prontas pelo menos para dar o primeiro passo, nem que seja para isso, né? Uhum. Você está falando da mentoria, do quanto a gente é grato, e de fato há pessoas que eu também sou grata, há pessoas que me ensinam e eu vou adiante e ensino também, porque essa é a grande beleza da vida, né? A gente nunca dá de Uhum. total e a gente nunca só recebe. Então a gente sempre tem Uhum. algo para dar e a gente sempre tem algo para receber. Já começo com essa mensagem aqui. Se tem alguém aqui que acha que não tem nada para dar, que não tem nada para oferecer, com certeza não se conhece, com certeza não ainda não parou para se olhar, que certamente tem algo para doar para o mundo, porque foi para isso que a gente vive. Tem até uma frase da Cora Coralina, né, que é aqui de Goiás, que fala disso, né, Jaque? Que não existe, não me lembro exatamente os termos que ela coloca, uma frase simples, mas agora me fugiu, mas explicando que não existe ninguém, assim, tão ignorante que não tenha algo para ensinar, né? E que Exatamente. também não tenha... Pausou? Voltamos. Que Usou e também não voltou. tenha algo para aprender. Então, depois eu até vou procurar essa frase certinha para poder colocar para vocês, porque tem tudo a É ver com o que real. a gente está falando Isso é aqui. real. E eu queria começar, já que quero começar, com algo que eu vi nos seus conteúdos, né, antes de me tornar mentorada da Jaque, tem a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. O trabalho que ela desenvolve, eu vi uma chamada assim, ó. Presta atenção nisso, você que deseja também trabalhar com mentoria, né? Como que eu fui procurar Jaqueline? Vi uma frase dela falando assim, ó. Ajudo mulheres, né, a gostarem de ser mulheres. Tem isso lá no link em um dos seus links, né, Jaque? Ajudo Sim. mulheres a gostarem de ser mulher. Eu estava num momento assim, me sentindo apressada, sobrecarregada, não saber olhar para onde olhar, trabalho, casa, família, tantas coisas para a gente dar conta. E às vezes as mulheres podem pensar assim: nossa, Deus, mas acho que o senhor errou aqui a direção com a minha vida. Exatamente isso. Basicamente, eu tava assim, né? E me conectei com o posicionamento da Jaque, né? Aqui na internet, porque tudo é online hoje, né, Jaque? Então eu Isso. a procurei nesse momento para que eu recebesse, né, para que eu tivesse ali um direcionamento, uma clareza sobre algumas coisas que eu queria Uhum. revisar na minha vida. E hoje a gente está aqui exatamente para falar sobre o universo da mulher, a maternidade e o trabalho com propósito, não é, Jaque? O que é isso de trabalho com propósito, mulher, maternidade e a pressa também, né? Que foi o motivo que me fez, me conectou com você. Sim. Então, exatamente o fato da gente não conhecer a nossa força e a beleza da missão feminina é que faz a gente estar nesse caos que a maioria de nós está hoje, né? Então, quem Uhum, trabalha quer estar em casa, quem está em casa não se sente bem quer trabalhar, quem está solteira quer casar, quem está casada está em crise, quem tem muitos filhos não quer ter, se sente mal, quem não tem filho quer ter filho. Nós estamos no meio de um mar bem revolto, mas graças a Deus a tempestade está se acalmando, porque Deus tem levantado mulheres que vêm com essa missão de fazer o mar se acalmar e a gente se conhecer. Né? E esse foi uhum, justamente o meu chamado, de estar aqui para dizer, ei, peraí que isso aí não tem erro, né? Não tem erro, só as coisas estão fora do seu devido lugar. E uma das coisas que mais saiu do lugar é justamente a questão do trabalho. A gente existe uma linha que diz que a mulher tem que voltar totalmente para casa e cuidar só dos filhos e cuidar do marido e lavar louça, roupa e tal. Existe aquela outra que diz não,
não vai ter casa, não vai ter família, não vai ter ninguém. Só você e você e você, seja independente, não depende de ninguém. E aí a gente fica ali no meio, para onde eu vou, né? Quem eu sou diante Uhum. disso? E a gente traz as vozes das nossas mães, das nossas tias, das nossas avós, aquele todo que você não vai ficar dependente de marido, porque já chega eu que sofri. Essa é uma realidade. A gente cresceu ouvindo isso, a nossa geração cresceu ouvindo isso. E aí a maioria de nós faz o seguinte caminho. Opa, então vamos para a faculdade, vamos trabalhar, vamos para o mercado de trabalho, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não sei o quê, não sei o quê. Chega uma hora que o coração da gente diz: ei, você está aonde? Está fazendo o quê? Né? Tem certeza que é isso mesmo que você quer? Algumas começam a perceber que já é hora de parar para ter filho, para casar. Outras, como nós, né? Os filhos chegam e trazem essa consciência e trazem essa dor. Essa Uhum. grande pergunta de eu mantenho essa vida ou eu saio dessa vida, né? É uma pergunta assim, eu ratifico ou eu retifico aquilo que eu estou vivendo? Então, e aí é tanto conselho, é tanta coisa errada que a gente ouve, que a gente fica perdido. Porque por mais que a gente vá por aquele caminho que parece ser um melhor caminho, que é de ser independente, de trabalhar fora, o próprio organismo feminino pede, grita e diz assim: não, você não está no lugar certo, isso aqui está desordenado, né? Isso aqui está fora, você não está bem, você precisa olhar para isso. Na grande maioria das vezes, é justamente o trabalho que traz essa dor. Porque eu queria estar em casa, Uhum. porque eu queria casar, e porque eu queria cuidar dos meus filhos, e como eu sofro por isso, e agora eu tenho que sair totalmente do trabalho, eu não tenho que sair. E aí aqui é que entra a grande questão. Desde que o mundo é mundo, a mulher trabalha. A mulher nunca deixou de trabalhar. Se a gente for olhar, até mesmo na época em que a mulher ficava em casa para cuidar da prole, lá atrás, bem lá atrás, na pré-história e tal, que a gente tinha isso, mas dentro de casa a mulher tinha o seu ofício. A mulher tem Uhum. as suas habilidades. Existem coisas que só a mulher sabe fazer, né? Então, a mulher sempre trabalhou. Ela não é, o problema não é o trabalho em si. Nós, mulheres, sempre trabalhamos. Houve, sim, uma época que a gente vai aí nas últimas gerações, antes de nós, que elas tiveram uma certa poda nisso. Teve algumas Uhum. gerações que realmente o homem entrou, a gente não pode negar isso, que houve algumas gerações em que o homem impôs à mulher que ela ficasse só em casa, que ela não tivesse nenhum ofício, que ela ficasse ali, entre aspas, como uma dondoca. E isso veio criando a crise, né? Porque nesse momento em que a gente vai para casa e só faz isso e perde completamente o valor como mulher, quando a gente quer sair, né? A gente quer sair, queimar sutiã e essas coisas todas, né? Tudo ludibriada por uma ilusão de que nós sempre fomos oprimidas, né? Isso é uma mentira. Né? Claro que a gente tem opressão, tem, mas o homem também foi oprimido. A gente não vai entrar nessa questão aqui. Porém, é importante a gente entender que houve esse movimento de saída da mulher para o mercado de trabalho, e essa saída, ela tem uma questão simbólica, sabe, Laís? Ela tem uma questão simbólica que é o Uhum. quê? O externo, o sair de casa é masculino. É simbólico. O homem ia caçar, o homem ia lutar, o homem protegia. Quando a gente sai de casa para um emprego qualquer, simplesmente por esse discurso de independência, a gente literalmente se perde. Não porque o trabalho é ruim. Antes que alguém me pergunte, então a gente não vai trabalhar? Não. Mas antes que a gente fale que o trabalho é ruim, a maneira como o trabalho, como a gente se inseriu no mercado de trabalho, ela é desumana. Simplesmente Uhum. desumana. Por quê? Porque, além do mercado de trabalho, quando a gente chega em casa, tem filho, tem não sei o que lá, a gente foi em busca disso. Não foi um processo Sim. patudo. Nós fomos em busca disso.
E não é sim. alguém, o sistema me oprimiu e me obrigou Me a ser mãe. impôs e assim, eu escuto muito assim, né, Jaque? Todo mundo aqui, eu imagino. Eu vou trabalhar e eu ainda tenho uma terceira jornada. Eu ainda tenho o quê? Não, a sua primeira jornada não é essa que estão chamando de segunda, de terceira jornada. A sua primeira jornada, a nossa, né? É o nosso lar, a nossa casa. Eu me dei conta disso, Jaque, entendendo o seguinte, que essa nossa geração, ela passou a ser educada para ter uma carreira e não para ter uma família, né? Exato. E aí a gente valoriza o trabalho sobre a família, acima da casa, acima do lar. E a gente entra em conflito e fica sentindo esse peso, sentindo essa sobrecarga, né? Aí começa as explicações. Como é que é o termo que é muito usado, gente? Patriarcado, né? O É o patriarcado. A culpa é do patriarcado, patriarcado. a culpa é do patriarcado, a culpa é da sobrecarga, da culpa materna também. E olha só, não estão negando que existam nenhum desses fatores, sabe, Sim, gente? sim, sim. Eles existem, eles são reais, mas não é o centro, né? Não é o centro. E eu percebo, Jaque, você pode me corrigir ou complementar, é, da onde que vem a culpa que muitas vezes as mães sentem em relação à maternidade versus carreira, né? Eu comecei a pensar sobre isso me investigando. Porque eu não sei se todo mundo aqui sabe como que começa a minha história empreendendo aqui no digital. Começa com a chegada da Manu, que é a minha filha de 8 anos, né? Quando ela chegou, eu estava terminando o mestrado, planos para doutorado, e aí de repente você vai e fala assim: não, não vou. Todo mundo já te olha com os olhos desse tamanho. Como assim? Você Exato. vai parar a sua vida por Exatamente, causa de exatamente. filho? Você vai Exatamente isso. parar a sua carreira acadêmica por causa de filho? Como se fosse assim: o mais importante é a Exato. sua carreira, o mais importante é o seu trabalho. Filho é secular, filho é um acessório, né? Então eu comecei a questionar essas coisas e ver que isso não tinha sentido. Só que enquanto eu questionava, tentava entender o sentido de tudo isso, vinha tanto peso e tanta culpa que eu fui me perguntar, da onde que vem essa culpa? Por que que eu sinto tanta culpa? A culpa vem, gente, porque nós somos feitas, igual a Jaque compartilhou lindamente comigo no acompanhamento que nós fizemos, né? Nós fomos feitas para o interior. É por isso que Exatamente. quando a gente sai, seu coração fica gritando, clamando, volta, né? Bom, Eu ficava contando as horas, saía cedinho, levantava assim que saía cedinho, estava escuro ainda, voltava no final do dia, aí eu ficava contando assim: hoje eu passei 12 horas longe da minha filha. Hoje eu não vi, não exatamente. fiquei aquela coisa, né? Não é porque a sociedade está colocando um peso sobre nós, é porque a nossa natureza foi Ela feita para nos o chama. cuidado, Ela nos chama. Ela nos chama. né? Entender Mesmo isso é que libertador. mesmo que quando a gente volte, a gente perceba que a gente não sabe ser mãe, a gente não sabe ser esposa. Tem isso também, né? De que, Uhum, querendo ou não, o trabalho fora tem sempre alguém te elogiando, tem sempre alguém te reconhecendo. Você tem uma meta para bater, você está sempre bem arrumado. Em casa, entre aspas, você está de qualquer jeito, você não recebe elogios, você tá ali para se doar. E tem muito disso. Não tem como a gente sair, não tem como a gente negar. Poxa, eu fiquei pensando, caramba, para sair do meu trabalho, né? Eu trabalhei 12 anos como enfermeira e eu estava no auge da minha carreira. Eu falava, puxa, eu cheguei até aqui mesmo sem eu querer. Eu nunca fiz força, nunca foi uma meta. Eu quero ser chefe de setor, depois eu quero ser chefe disso, até chegar à gerência de enfermagem. Eu nunca fiz esse plano. E ele aconteceu. O questionamento era assim: pô, mas tudo isso aconteceu, cara. Como é que eu vou sair? Como é que eu vou tirar isso? Bom, se eu não fui buscar isso, por que que eu tenho que ficar com isso, sabe? Se foi uma coisa que aconteceu uhum. naturalmente, por que que eu tenho que continuar com aquilo? E, e, e de repente, eu volto para casa e encontro um outro lugar para mim.
um lugar de paz, né? Que hoje eu vivo. São 6 anos já aqui na internet, trabalhando online, exclusivamente online, né? Agora que eu vou voltar para o presencial. Vou voltar, não, vou iniciar de vez, né? Vai, Atendendo vai, presencial, vou fazer encontros. vai acrescentar, né, Jaque? Isso, exatamente. Mas aí entra exatamente isso, por quê? Porque essa questão do trabalho com propósito, primeiro que a maioria de nós, por mais que a gente tenha feito faculdade, por mais a gente não trabalha no lugar que a gente gosta, não trabalha de maneira satisfeita. A gente isso não é só uma questão, isso é a maioria das empresas o que eles cobram de nós é infinitamente maior do que eles nos dão de volta, né? Benefícios, tudo isso é pequeno em cima daquilo que eles cobram. Eu não tinha vida, Laís, eu não tinha vida. Eu saía às 4h20 da manhã, às vezes eu chegava em casa às 10 horas da noite, as crianças estavam me esperando para dormir. E muitas vezes eu bati no Samuel, ele pequenininho, e isso foi uma das coisas mais dolorosas para mim. Porque ele pequenininho, na época, até ele mamou até 8 meses, ele queria mamar e eu não dava para dar mamar a ele. Porque eu estava com muito sono. E tinha noite que eu passava a noite toda resolvendo problema no hospital. Né? Resolvendo. Eu sei que tem gente que nasceu para isso, mas não era o meu lugar. Não era o meu lugar. E aí entra essa questão de quando a gente faz esse caminho, quando a gente quer realmente, e aí independe da situação que a gente está vivendo, você sabe disso, a decisão tem que ser nossa. A gente tem que assumir isso, os bônus e os ônus daquilo que virá. Mas, quando a gente entende que onde é o lugar do trabalho, eu trabalho em paz. Por quê? Porque as coisas ficam no seu devido lugar. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mãe, eu trabalho, né? Que a gente tem, às vezes, muitas das vezes, como o fato de serem aqui a maioria mães, a gente tem essa coisa de ser mãe e empreendedora, né? Nós somos esposas, a gente tem um lugar de cuidado, a gente tem um lugar de amor, a gente pode incluir os nossos filhos no nosso naquilo que a gente faz. Eles não são um estorvo para nós. A gente pode, hoje, perfeitamente, eu tenho uma tranquilidade muito grande, dizer, eu tenho um tempo para trabalhar, um tempo para os meus filhos. Então, isso é muito importante. E aí é que vem a questão de tirar a culpa, porque se você está bem, está presente com os filhos, se você consegue dividir muito bem, e aí é uma coisa, isso é uma força feminina. Nós somos multifocais, mulheres. Isso não é um peso, isso não foi imposto para nós. Nós somos assim. O Samuel vive falando, mamãe, você tem olhos em todos os lugares? Eu falo, tenho, meu filho. Porque às vezes eu não estou olhando para ele, mas a visão periférica está vendo ele fazer as coisas. E a mulher é assim. Isso não é um peso, E isso não é um erro. isso é habilidade divina, né, Jaque? Que a gente foi Divina. feita para ser auxiliadora. E o que um Exato. auxiliador precisa? Precisa estar ali atento, né? Atento. Para trazer Exato. o cuidado, para trazer o suporte, para trazer o socorro, né? Então, dá conta de tudo o tempo inteiro. Não é sobre isso, né? Mas ter essa habilidade de olhar para várias coisas, de pensar em várias coisas, vai ser um peso se você decidir olhar para isso como um peso, né? Exato. Um dos treinamentos que eu fiz recente, eu ouvi a frase assim, ó, isso pode ser sorte ou pode ser azar, né? Quem é que decide se é sorte ou azar? É a visão que eu coloco. Exatamente. É exatamente isso. E a maioria de nós carrega um peso de que como se fossem obrigadas a sentir culpa. Tem que sentir culpa. Tem que sentir culpa porque deixa o filho um pouquinho, manda para a escola, aí, porque tem aquela coisa, né? Manda para a escola, faço um homeschool, eu queria trabalhar, mas tem que fazer É uma loucura. Eu já atendi mulheres assim, Laís, loucas, literalmente, assim, porque agora eu entendi que eu tenho que fazer homeschooling, que eu não posso ser empregada, que eu tenho que ter muitos filhos, que eu tenho que.
olha, você vai ficar doida, porque se a gente for olhar a mulher sábia, a mulher forte de Provérbios, você vê uma mulher que faz tanta coisa, do início ao fim da palavra, a gente vê que ela faz muita coisa. Só que ela faz tudo ordenado. E ela, por exemplo, ela arruma roupa para os próprios criados, ela ordena os criados. Ah, então a mulher forte tem criados, então você não precisa, entendeu? Se você precisa trabalhar, se você quer trabalhar, delegue isso para alguém. Existem coisas que só você vai poder fazer, e existem coisas que você vai ser uma excelente gestora. Que é quando nós somos Uhum. donas da nossa casa, donas do nosso negócio, nós precisamos de alguém fazendo a gestão. Então, eu vou encontrar leveza nisso. Hoje, um pouquinho antes da gente entrar aqui, eu estava conversando com a minha ajudante e ela me avisou que ela não vem mais. Olha, foi assim, um negócio de louco para mim. Eu fiquei, respirei fundo, eu falei, não, eu vou encerrar esse ciclo. Nós encerramos muito bem, graças a Deus. Eu sou muito grata, Bruna, por tudo que ela me fez. Mas eu sei que agora eu tenho que pensar novamente em como vai ficar isso. Por quê? Porque ela vinha Uhum. 2 vezes por semana, me ajudava nas coisas mais pesadas, naquilo que eu perdia, né, entre aspas, um tempo fazendo, ela vai fazer agora. Ela, no que ela fazia, eu vou ter que fazer. Mas como é que eu vou equilibrar os pratos? Porque a vida é essa. A vida é essa, de equilibrar a mãe, a esposa. Eu já, graças a Deus, o que foi bom? Eu consegui visualizar na minha gestão do meu tempo, onde é que vai entrar agora eu arrumar a casa quando não estiver mais aqui. Como vai ser? Uhum. Até que a gente consiga alguém no lugar dela. Então, é, é esse tipo de pensamento que a gente tem que ter. Eu não sou uma vítima sentada na minha casa, onde todos me oprimem, ó vida, ó céus. E isso traz, inclusive, um peso muito grande para o trabalho. Se você atende Sim. pessoas, se você vive para servir pessoas, porque o trabalho é isso, que a gente enfim chegou no trabalho. Né? O trabalho é servir, o trabalho é se colocar a serviço do outro. Imagina só se eu carrego todos os pesos de opressão, de vitimismo, de culpa e trago para, por exemplo, a hora que eu vou atender você, vou atender uma outra mulher. Eu vou ficar pensando mais em mim, em mim, em mim, em mim, e eu não vou dar nada, eu não vou doar nada, né? Eu não vou me dar. E aí eu vou estar sempre. E aí tem uma frase, Laís, que a Ana Patrícia, que é minha mentora, que eu sou grata a ela até hoje, por estar aqui, que ela diz: eu só vou com as mulheres até onde eu fui dentro de mim mesmo. Então, e aí o que vai acontecer? O teu trabalho que vai ser, ai, porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Ah, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. O teu trabalho, ele vai acabar. Gente, isso é real, tá? Você acaba, quando você se coloca nessa posição de vítima, de opressão, você acaba atraindo essas mulheres, porque a nossa comunicação acaba sendo essa. Que Uhum. você se faz de vítima, você se coloca como vítima, você não movimenta, você não traz para dentro do teu trabalho pessoas que realmente olhem para você e digam, nossa, eu quero aprender com ela. Como você chegou até mim e disse, eu entendi, é isso. Mas imagina só se eu dissesse, a mulher é ruim mesmo. É horrível, mulheres. É muito sofrimento. A gente veio ao mundo, a gente sofre demais. É Só muito veio ao mundo só pesado. para sofrer. A gente só veio para sofrer. Mulher tem cólica, TPM, parto e ainda tem que dar conta do marido. Olha que sofrimento. Se Ainda eu tem que trabalhar. Exatamente, poxa, olha, é muito difícil. O que é esse patriarcado, né, que nos oprimiu? E aí, onde entra a sua liberdade? Onde entra a sua disponibilidade de trabalho? Porque é aqui que vai entrar o trabalho. Nós estamos aqui, nós duas trabalhando. Imagina só se eu venho, E, né? e especialmente também, já que duas coisas que me ocorreram aqui enquanto você falava. Aonde que entra a minha autorresponsabilidade, sabe? Você com a sua história saindo da enfermagem,
a minha com a minha história em relação ao serviço público. Tem momentos da vida da gente que, assim, principalmente quando tem muita gente falando, né? Você começa com aquelas reflexões, um desejo de cuidar, um desejo de ser uma mãe presente, de estar perto, né? Mas também quer cuidar do seu trabalho, quer cuidar da sua carreira, mas esse formato aqui não faz mais sentido. Dessa maneira aqui não faz mais sentido. Eu escuto muito isso aqui das mentoradas, e era o mesmo que eu sentia, né? Eu falei, não é que eu queira deixar de trabalhar, é que eu quero cuidar, né, dos meus filhos, eu quero estar presente e encontrar uma possibilidade para mim em que a maternidade e a minha vida profissional não estejam em conflito, não estejam em choque. Exato. E às vezes a gente é educada dessa forma que nós estamos entendendo aqui, né? Para ter uma carreira e não ter uma família, você começa a pensar assim, bem, se esse formato aqui não está fazendo sentido, então a única lógica é eu ficar em casa sem trabalhar para cuidar dos meus filhos, é uma coisa ou outra. Exato. Ou eu sou uma mãe presente, exato, ou eu sou uma mãe presente e cuido, exatamente, e frustrada em relação a projetos e sonhos, ou eu sou a profissional top mais, CEO, exato, aquela coisa toda, mulher empoderada, mais frustrada na sua vida pessoal. Exato. Me disseram isso lá atrás, sabe? Laís, escolha onde que você vai se frustrar, porque a vida da mulher é isso. Ou você vai ser feliz na sua carreira, ou você vai ser feliz em casa. E eu decidi, Jaque, não acreditar nisso. Porque na minha cabeça eu falava assim, não é possível. Não é isso com a Manu, né? Não, isso com a Manu. Hoje já tem 3 aqui. Cada um ensinando uma coisa. A Manu veio, passou um trator para me ensinar o quê? Mostrar o quê? Abrir os olhos. Olha, não existe somente aquilo que você aprendeu lá no passado, no sentido de, eu cresci assim, deve ter uma geração assim escutando também. Olha, ser feliz profissionalmente é você ter um cargo público. Passa num concurso que você vai ser feliz e estável e bem-sucedida. Então, no meu mundo, era aquilo e pronto, né? Então, quando a Manu chegou, ela veio para eu me perguntar, mas é isso que eu quero? Será que não tem outras possibilidades profissionais que não me anule o meu desejo de cuidar e de estar presente? Será que não existe no mundo alguma mulher que esteja caminhando com o que eu falo aqui, caminhando com as 2 pernas, né? Está realizada em relação aos projetos que tem, está realizada em casa também, está levando isso não de uma forma... Aí a segunda coisa que eu queria falar, né? O mito do equilíbrio que a gente está procurando, onde está a sua maternidade, o seu trabalho, o seu casamento, está tudo o tempo todo em perfeita, tudo zen, né? Tudo alinhadinho, aquela balança, equilíbrio. E aí eu entendi o quê, né? Com essa, como é que a pessoa falou para mim? Ralando o bumbum na brita de verdade, né? Ali no perrengue. No sentido seguinte, não existe esse equilíbrio perfeito, né? A nossa vida, ela é caos e ordem. A Jaque também fala muito disso, né? E é o balanceamento. Um exemplo prático. Jaque está aqui, tem 2 filhos, casamento, casa, trabalho, tudo isso acontecendo. Eu também. Aqui está a Jaque profissional, a Laís profissional. Do outro lado da porta tem um marido, um bebê, 2 crianças, que eu não estou lá assistindo, eu não estou lá com eles. Então, não está equilibrado, não estou fazendo tudo ao mesmo tempo. É um balanço, né? Sai a profissional, entra a mãe, entra a esposa e a gente vai fazendo essa dança. E é possível fazer com leveza, é possível fazer com propósito, com sentido. Só que eu acredito que a gente tem que se permitir enxergar o mundo com os nossos termos, sabe? Que não é muitas vezes do jeito que aí sim impõe pra gente, porque é imposição também. Se você deixar de fazer o seu doutorado, você vai estar enterrando a sua vida. Se você parar de trabalhar e for Nossa, você vai trabalhar de casa, você vai trabalhar na internet, você vai trabalhar com modinha de mentoria, você já ouviu isso, Jaque? Né? Isso não vai dar certo, vem cá encontrar um emprego de verdade. Então, você não nessa vai linha. Você não quer um concurso, abrir o edital, não sei o quê. Isso.
Abriu Olha aqui o jornal. gente, a Ah, tem pessoa um que. aqui, ó. Eu recebi aqui, ó. Olha, Tem um aqui, ó. Olha aqui o jornal, né? a pessoa Edital. que mais demorou para se adaptar à minha saída foi meu pai. Uhum. Ele demorou muito e ele não se conformava de jeito nenhum. Com a minha mãe, eu vinha compartilhando com ela, rezando, chorando junto com ela e tal. Mas o meu pai, ele assim, ele não brigou, mas ele toda hora ele falava: "Você tem certeza, minha filha? Mas o Renato não vai dar conta. Mas o Renato." Aí ele começou a olhar, porque todo mundo olha isso, né? Mas o Renato não tem curso superior, mas se a Michelin mandar ele embora. Pai, eu não quero mais. Não, você nunca mais vai trabalhar? Pai, eu já trabalho. Aí agora, né, são 6 anos. Acho que tem uns 2 anos mais ou menos que ele começou a vir na minha casa. E aí ele falou assim: minha filha, agora eu tô vendo que você tá feliz, né? Pai, eu tô feliz. É claro que não é a felicidade que ele imaginava, porque ele me imaginava no topo. E tá tudo bem, porque ele não teve isso, ele teve a possibilidade de nos dar a carreira, de bancar pra gente. Eu fui trabalhar, Laís, 1 ano depois de formada, porque meu pai bancou Uhum. tudo. A faculdade foi pública, mas ele bancou o apartamento para a gente trabalhar, para a gente estudar lá. Eu e minha irmã estudamos longe de casa, então tinha um apartamento. Ele ia uma vez por semana fazer compra para a gente. Tu imagina a cabeça desse pai, né, que sonhou com as 2 filhas concursadas, felizes e ricas, né? E o empreendedorismo, apesar do meu pai sempre ter sido autônomo, mas ele sempre teve os clientes dele durante 30 anos. Então, era Uhum. quase que uma carteira assinada, entendeu? Então, essa coisa nova, né? Vira e mexe, eu estou fazendo uma live agora, ele entra aqui, né, para ver como é que é e tal. Hoje, gente, 6 anos, ele entra e aí ele acredita, né? Ele vê os resultados. Mas, de verdade, assim, você falou uma coisa muito importante. Esse equilíbrio, essa coisa zen, é importante a gente entender que isso não vai acontecer. Não vai, porque a vida é feita de renúncias, de decisões e renúncias. Para eu estar aqui hoje, 8 horas da noite, numa live a trabalho, e é trabalho. Ah, mas você não está ganhando nada. É meu trabalho, é meu ofício, eu amo estar aqui. Foi um prazer, né? Quando você me convidou. Mas lá eu tive que renunciar. Eu renunciei a 1 horinha que eu tô com meu marido, ele está de folga, com os meus filhos estão lá brincando. Qual é o problema disso? Nenhum, nenhum, zero, zero problema. Mas quando eu saio daqui ou antes de eu estar aqui, eu estava lá. E qual é o problema de não Uhum. estar trabalhando, de estar com eles? Né? Eu coloquei. é, a gente vai ordenando a vida de maneira que a gente dá conta de tudo. Mas o Vitor Frankl, que é o pai da logoterapia, né, que eu estou me especializando agora, ele fala que a vida, para ser uma vida com sentido, ela precisa viver num arco de tensão. Ou seja, a zona de conforto, a facilidade, onde está tudo muito bem. Sabe aquele dia que você resolve assim: hoje eu vou acordar bem cedo, né? E vou fazer vários posts. Quem já é empreendedor aqui, né? Eu vou fazer vários posts, não sei o quê. Aí você acorda cedo, o que que acontece? Teu filho acorda junto, né? Uhum. E vem Eu uma que o coisa. diga. Então, assim, e aí quando você diz, hoje eu vou dormir cedo, aí o marido tá lá, uau, no pique, né, para outra coisa, e você tem que se empolgar também. Então, assim, a vida é feita de renúncias, de escolhas. Agora, o que eu vejo, assim, que eu queria muito enfatizar, Laís, é que a gente só vai colocar, tem 2 coisas. O trabalho só vai ser um trabalho com um propósito quando ele realmente for um propósito. Quando a gente entender Uhum. que nós estamos aqui a serviço. Que quando eu acho que ainda está lá no meu WhatsApp, né? Eu estou a serviço das mulheres. E quando eu estou a serviço, é literalmente doação. E não estou falando de doação que vai ser de graça, tá, mulheres? Então, a gente precisa entender isso. Mas eu estou falando assim, que eu estou a serviço mesmo. Que eu não estou aqui pedindo favor. As pessoas não me devem favor, sabe? Não é uma coisa que, eu vou lá, porque, ai, que saco.
Não, a gente precisa entender que a gente está a serviço do outro. A gente precisa gerar vida na vida do outro. E isso é feminino. Independente do que você vai fazer, de que trabalho você vai fazer. Se você decidiu, olha, eu quero ensinar as mães a montar uma rotina porque eu sou boa de rotina. Cara, imagina só que o teu trabalho pode organizar a vida de uma família inteira. Imagina só que o teu trabalho pode salvar um casamento que não tem tempo para o marido e para a mulher. Imagina que aquelas crianças vão ter uma mãe mais saudável, né? Uma mãe mais feliz. Então, quando você pensa no que você pode transformar a vida do outro, a gente encontra o propósito e a gente para de ficar dramatizando e demonizando o trabalho. Se eu Uhum. estou com uma mulher aqui atendendo, eu estou com ela e eu quero que ela saia do meu encontro melhor. E se eu sei disso, eu vou dar o meu melhor. Não é uma. E aí a gente estava até conversando antes, né? Não é uma coisa assim, ah, será que eu posso? Eu não posso, não. Se Deus me chamou para isso, eu devo. É meu dever, eu tenho que dar o meu melhor. E a qualidade do serviço não é um diferencial, tá, gente? Ela é uma obrigação, né? E aí Exato. a gente tem que entender que se você escolheu trabalhar, escolha mesmo, de verdade. Seus filhos não vão ser menos filhos, menos crianças, menos alegres, menos felizes por causa disso. Domingo, Laís, sexta eu fui viajar, né? E só voltei na segunda-feira. A gente já tinha comprado as passagens e tal, eu e mais duas amigas. E na semana, uns 10 dias antes, uma menina da igreja mandou mensagem perguntando se eu deixava a Maria Isabel ser Maria na peça Uhum. do Dia dos Avós. Aí eu falei, ai, que legal, quando vai ser? Dia 31, dia 31. Não acredito, eu vou estar em São Paulo, não acredito. Comecei a chorar. E foi muito interessante porque depois, o Renato gravou, né, a peça e eu vi na segunda-feira. Eu chorei muito mesmo, mas foi muito interessante eu ver o fruto da minha dedicação à minha filha, porque ela foi Uhum. maravilhosa, ela foi muito madura, eu não fiz falta nenhuma. Olha que lindo isso. Atrapalhou minha filha. Eu estava a trabalho, eu estava a estudo, né? Eu fui estudar. Então, meu coração ficou muito tranquilo. Por quê? Porque, Uhum. primeiro, que eu não fiz de propósito, segundo, que a gente começa a ver os frutos. E eu não preciso estar aqui o tempo inteiro, sabe? Para que meus filhos sejam bons. Ao contrário, eles precisam de um tempo livre, eles precisam de ar para respirar, porque a gente às vezes é chata pra caramba. Então, e hoje na igreja, uma moça falou para mim, Jaque, não era para você estar aqui mesmo. Porque talvez se você tivesse, ela poderia, sei lá, ficar envergonhada ou alguma coisa assim, ou então até você mesmo ficar envaidecida, porque a igreja toda aplaudiu ela realmente foi muito bem. Mas eu estava trabalhando e eu tinha o meu propósito e ela tinha o dela. Né? Então eu vejo que chegando aos 10 aninhos, ela tá crescendo. E isso é maravilhoso para mim. E eu vejo que o meu Uhum. trabalho hoje não atrapalha em nada ela. Ao contrário, o Uhum. estar em casa, ela saber que eu estou aqui, que ela pode vir aqui, abrir a porta a qualquer momento, não vai me atrapalhar e eu estou disponível para ela, e eu falo, e eu converso, e a gente tem o tempo. Isso é maravilhoso, não tem preço. Entende? Então, E assim, tem, não estraga. Uma coisa não estraga a outra. com certeza. E assim, você pode estar ausente e em paz porque você está presente, né, Presente. nos demais momentos, sabe, Jaque? Eu tenho falado bastante aqui sobre os benefícios que eu encontrei, né, nessa jornada de querer estar mais perto, estar mais presente, né? E benefícios como esse que a gente está comentando aqui, né? Você tem a oportunidade de viver o crescimento dos seus filhos e não somente ver, é o que você está vivendo hoje, né? Antes você Exato. via, chegava à noite cansada, né? Sobrecarregada, e muitas vezes a gente não tem como a gente dar o nosso melhor.
Não. Não tem como, nessas condições não tem como dar o nosso melhor. E agora a gente pode viver esse crescimento, né? Quando eu falo para as mães aqui, ó, olha, sua história tem algo para ensinar para as pessoas, né? O conhecimento que você tem, você pode de casa criar oportunidades para poder vender na internet, né? Estar aqui, criar oportunidades, você estar presente na vida dos seus filhos, fazendo um trabalho que vai ser nos seus termos, que vai ser do seu jeito, né? Que vai ser no seu ritmo. Vou viajar. Sim. Não, eu vou viajar. É eu e minha família que vamos avaliar isso aqui. Não, não vou viajar. Sou eu e a minha família que vamos avaliar isso aqui. Exato. Uma vida nos seus termos, onde você não tem que ficar, como é que eu vou colocar? Tendo que dar respostas daquilo que não precisa, sabe? Eu já tive situações assim de algum dos meninos doente e eu precisar me ausentar. Não, vai ausentar por quê? Porque tá doente. Exatamente. Porque precisa de mim. Isso não precisa de justificar, de explicar, de ficar ali, né? Não, então foi isso que eu quis fugir, sabe? Que não fazia mais sentido. Esse formato, né? Que não fazia mais sentido para mim. Por isso a oportunidade que a gente está falando aqui, né? De um trabalho que faça sentido para você, Exato. né? De uma vida nos seus termos, onde dá para você ser uma mãe presente, ter um trabalho que te preenche, né? Que você pode estar onde você precisa estar sem que tenha que ficar justificando nada para ninguém. Verdade. Sexta-feira passada, por exemplo, eu estava em São Paulo e te atendi, né? A gente estava lá no hotel. Foi? Eu atendi de lá. Foi? Não, e eu vi que você ia viajar, eu falei assim, nossa, eu acho que... Eu cheguei a pensar, nem te contei isso, né? Falei, nossa, a Jaque tá viajando, vi nos stories. Eu acho que ela vai desmarcar. Ela vai mandar mensagem para mim e vai desmarcar. Gente, né? Agora entrando aqui nessa questão do trabalhar online. Sim. Não tem que desmarcar. Você pode viajar, você pode estar com a sua família num final de semana e trabalhar se isso fizer sentido para você, né? Aqui, os meninos ficam assim. Eu ia entrar aqui na live com você, aí toda vez que eu tenho live, tem uma energia diferente na casa. Eles vêm e falam assim, o pequenininho tem 4 anos, o Theo, pequenininho, o do meio, né, gente? Uhum. A Manu de 7, o Theo de 4 e o Isaac de 9 meses. Aí o Theo fala isso, dá um beijinho e fala assim, mamãe, tem uma boa live, que você tenha muitas clientes. Ele acha que a live eu tô atendendo clientes porque ele tenha muitas clientes. Mamãe, sua live vai durar quanto tempo? A Manu pergunta. Falei, uma hora mais ou menos, a mamãe tá de volta. Ah, então tá bom, então vou ficar te esperando. Isso. É um presente eu saber que eu posso ir e voltar, né? Eu posso ir e voltar. A minha casa, a minha família e o meu trabalho são faces de uma coisa só, que sou eu mesma. Isso para mim é sentido. Isso para mim é propósito. A segurança que a gente passa para os nossos filhos nesse caso, né? Porque é claro que a gente não vai demonizar quem trabalha fora, mas a gente quer trazer essa oportunidade de um novo olhar. É um olhar. Pode dizer assim, poxa, mas agora virou moda. Não, é porque as pessoas realmente estão reconhecendo o quanto é necessário estar em casa. E o quanto é gostoso também a gente ajudar as pessoas de uma outra maneira. A verdade é essa, gente. Eu, enquanto gerente de enfermagem, muitas vezes eu mandei mensagem dizendo, olha, Maria Isabel está doente, tal, passou a noite acordada, tá, daqui a pouco eu tô aí. Se eu não chegasse até 9, 10 horas da manhã, era um telefonema. O que está acontecendo? O que houve? E quando eu chegava lá, e aí, como é que tá, Maria Isabel? Tá assim, assim. Agora, bom, agora chega, né? Agora vamos trabalhar. Ou seja, corta a relação da tua filha, né? Fica longe da tua filha, porque agora você tem que trabalhar. E muitas vezes era assim, a hora de ir embora, 3 horas, 4 horas da tarde, olha, a diretora está chamando, o diretor chegou, vamos para uma reunião. E aí eu saía de lá 8 horas da noite. Fora todo o trânsito do Rio de Janeiro, foi uma época muito difícil. E assim, chegou um momento que eu falei, que vida é essa? E eu tenho certeza que muitas mulheres vivem isso. E mulheres, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós somos protagonistas da nossa história. Nós não somos vítimas. Ah, mas e se? O se está na tua mão, porque o se é futuro. Se errar, se der errado, tanto é que quando eu conversei com o Renato pela última vez,
que eu chorei, né? Eu falei, olha, vamos fazer assim. Se em 6 meses nada acontecer e a gente começar a passar dificuldade, eu vou buscar um plantão. Porque eu trabalhava como diarista, né? Como chefe, eu vou buscar um plantão. Mesmo sabendo que ia ser difícil, porque eu já tinha sido chefe, normalmente eles não aceitam, mas eu falei, ó, se tudo der errado, se a gente não conseguir nada, eu volto a trabalhar, mas como plantão. Procuro um plantão à noite e tal. Mas eu chorava, Laís. Eu chorava pedindo a Deus, porque eu não queria sair da minha casa nunca mais. Era algo que era Uhum. meu. Por mais que hoje, por exemplo, eu já fui para Florianópolis fazer imersão e tal, é completamente diferente. Porque eu marquei a data, porque eu me planejei, porque nós estamos já adaptados, as crianças já conseguiram captar. Eu estou aqui no meu escritório, eles até vêm, mas eles estão respondendo, então eles ficam bem, ó, estão brincando lá com o pai, estão super tranquilos, sabendo que eu estou aqui. Se acontecer alguma Uhum. coisa, eu estou aqui. E, gente, isso dá uma segurança incrível na gente e neles, né? Porque não vai Sim, ter nada que vai impedir a gente de estar com eles. Mas e sim. se as crianças ficam doentes, a gente tem, se não tiver rede de apoio, esquece live, esquece atendimento, esquece qualquer coisa. E E vai. graças a Deus, entendeu? E dou graças a Deus e vou embora, né? Então, essa coisa que muitas das vezes acontece até aqui também no digital, que a gente tem que ser isso. Não. É a grande liberdade de trabalhar com propósito dentro de casa é justamente essa, de que nós estamos adaptadas à nossa realidade. É claro que você não vai viver desordenada, né? Uhum. Desordenada em tudo e dando desculpa que é por causa dos filhos. Não. Mas se você tem um ordenamento mínimo na rotina, na hora de você acordar, nas suas atividades, nos seus estudos, nos seus atendimentos, seja lá o que você faz, você vai viver em paz. Você com certeza vai Sim, viver em paz. Sem dúvida sim. nenhuma. E aí você vai ser muito melhor para quem você está atendendo, né? Para quem você está atuando. Sim. E aqui o que a gente está falando, gente, puxando aqui o que a Jaque comentou, né, de demonizar quem está trabalhando fora. Nós estamos falando aqui daquelas mulheres, daquelas mães que estão frustradas Frustrado. profissionalmente, né, Exatamente. que sentem que a vida está chamando para uma outra coisa. Exato. E aí você fica, confusa, será que posso? Será que devo? Será que sei fazer outra coisa? Né? Será que eu tenho alguma habilidade? Né? Será que eu posso criar uma alternativa? É nesse sentido. Se Exato. você está tranquila, feliz, leve, em paz, né, conduzindo, não se preocupe, não tem nada a ver o que a gente está falando, tá? É verdade. Não tem nada a ver o que a gente está falando. Então, não é assim, ó, agora todo mundo vai trabalhar de casa. Não. Se Isso. faz sentido para você. Se não faz, abstrai, né? Só É. abstrai. Tem um Só deixa comentário Deus. aqui da Edviges, ela escreveu aqui, ó, em 2020 eu saí da direção de uma escola pública porque eu cuidava de adolescentes da minha escola, mas largava completamente os adolescentes da minha própria casa, os meus filhos. É nesse sentido aqui que a gente está É falando, isso. né? É Quando isso. você está para cuidar fora e os seus dentro estão desassistidos, seu coração começa, né, a dar aquele desconforto, aquele Exatamente. incômodo, e a É. gente tem todas as demandas, todos os papéis, né? Foi isso que aconteceu comigo, por isso que eu me conectei com a Jaque, porque foi o que aconteceu com ela também. E a gente tem esse desejo de cuidar, de estar presente, mas também, como eu coloquei aqui com uma mãe que eu estava acompanhando, não estou só mãe, né? Também quero cuidar do meu trabalho, também tenho meu papel de esposa, não é, eu vou parar de Isso. trabalhar agora, eu vou ficar Isso. aqui só cuidando. Não, gente, cuidado o tempo inteiro com os extremos, né? Ou é Exato. 8 ou é 80. Não, não é necessário que seja assim. Então, Exato. existem outras possibilidades, outras alternativas. Uma aluna minha falou algo, já que fez tanto sentido. Ela contou para mim que estava numa aula da pós-graduação dela e o ministrante estava lá falando, né, que nos tempos de hoje, né, a oportunidade que a gente tem não é de desenvolver carreira simplesmente, como era no passado, é de criar a carreira do nosso jeito. Exatamente. A gente cria a carreira do jeito que a gente quer, né? Exato.
Dizer que é fácil e simples, igual a Jaque colocou aqui, né? Ai, agora vou para casa, vou trabalhar de casa, ou como dizem, né? Vou viajar, vou trabalhar da praia, vou ganhar dinheiro só com o meu celular. Não, não é isso. Não é isso. É trabalho como outro qualquer que vai te exigir dedicação, foco, disciplina, estudar, se desenvolver, se organizar. Mas você pode ser a dona da sua agenda, Com certeza. você pode ser a dona do seu tempo e fazer essa autogestão da sua carreira junto com a sua casa, junto com a sua família. Eu vejo isso como um grande presente. Tem comentário aqui da Naira também. Naira ou Naira, me corrija aí, Naira ou Naira. Deixei um bom emprego em 2020, mas a parte financeira hoje é quase desesperador. Não me arrependo, mas sofro em ser tão limitado. O que você tem para compartilhar com a Naira, Jaque, sobre isso? Ela deixou o trabalho e se sente desconfortável financeiramente. Então, não precisa, né? A gente pode fazer uma. Você pode aí, Naira, pensar no que você pode fazer de imediato, né? E aí, porque que a gente também não pode. Como é que eu vou dizer? A gente não pode se iludir. Você tem um trabalho aqui, por exemplo, na internet, você tem um trabalho a longo prazo, né? A médio e longo prazo, que você vai precisar de ajuda, de alguém que te pegue pela mão para entender como que você vai fazer esse trabalho. Mas de imediato, você tem uma faxina, você tem um brigadeiro, você tem um bolo, você tem, de repente, uma cesta de café da manhã. Não sei como você pode fazer isso, mas se você puder pegar, vou dar um conselho aqui que pode minar aqui, mas vou dar. Se tiver alguma conta que você possa deixar para o mês que vem e pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa, por exemplo, um bolo, um brigadeiro, alguma coisa desse tipo, e botar para vender na família, leva para padaria e tal, e aí o dinheiro que você tiver de volta, você paga aquela conta, faça isso, né? Não é que não estou mandando ninguém fazer nada errado, mas se você pode pegar e investir, tem alguma coisa que eu posso acumular pelo menos para o mês que vem. Eu pego aquele dinheiro e vou fazer se tiver muito desesperador, tá, gente? É porque ela botou a palavra desesperadora, é por isso que eu tô Desesperador. falando isso. Quando você tá E, desesperadora, aí é isso. e aqui entra também aquilo que a gente comentou, já que é aplicado a outro assunto, né? Do equilíbrio perfeito, né? Do Exato. equilíbrio perfeito. Não vai ter esse equilíbrio perfeito, gente. Não vai ter. E mesmo quando a gente está lá, nossa, eu tô num bom emprego, tá tudo estável, tá tudo tranquilo, tô feliz. Mas na minha casa, o desespero, né, é num outro sentido. Exato. Outro dia eu ouvi uma mãe falando assim, a gente comentando sobre essa questão de carreira, né, deixar trabalhos, filhos, a maternidade, a carreira, mesmo assunto que a gente está falando aqui. E ela comentava comigo que ela teve esse mesmo desejo de fazer uma transição, mas sentiu medo, né, em relação às questões financeiras também. Passado o tempo, permaneceu na tranquilidade, na estabilidade, mas ainda vive uma vida onde bate o arrependimento, né? O que será que teria acontecido se, porque Sim. sente que perdeu a Isso não infância, existe. perdeu a presença, só que o que é a diferença aqui, o detalhe em relação ao que a Naira está comentando? Inclusive, obrigada, viu, Naira? Isso é muito pertinente o que você colocou. Que é o seguinte, travou? Voltei. Vai, Quando a voltou. gente perde, quando a gente perde conexão, presença com os nossos filhos, alguma coisa afetada dentro da nossa casa, isso não se mede em dinheiro. E aí Verdade. você tem uma dificuldade de metrificar, de quantificar, né, para poder falar assim, ai, perdi X. O que que significa? Eu não consigo medir para mim. O que significaria eu perder o crescimento dos meus filhos, Sim, né? sim. Que ter Eu hierarquia perder, de valores mesmo. exatamente, né? E a gente pode, trabalhando de casa, vai ter momentos difíceis, ninguém está dizendo que não vai ter, né? Com Vai ter. certeza. Teve Mas e ainda tem. sim, são escolhas que a gente faz Tá? e, na verdade, o desconforto tem o poder, um presente, na verdade, de trazer pra gente assim, ok, estou vivendo essa realidade.
De que maneira eu posso, né, encontrar uma alternativa diferente, encontrar um caminho diferente. Tem um autor que eu gosto bastante, que fala bastante, muito de desenvolvimento pessoal, que é o Napoleon Hill. Ele tem um livro, vou falar o título aqui, o pessoal pode assustar, mas eu vou explicar, tá? O livro. Deu branco no nome do livro. Gente, deu branco no nome do livro. Você conhece Napoleon Hill, Jaque? Conheço, o único que eu conheço é o Pense em Riqueza. Não, não é esse que eu tô falando. Meu Deus, como que o negócio veio e fugiu? Ah, mas o que ele fala não fugiu. O título que fugiu, vou recuperar aqui e trago para vocês. Mas ele coloca assim, que por trás de cada crise, de cada desafio que a gente enfrenta, existe a semente de um benefício. Com certeza. Né? Sim. É a Existe crise a que chama a semente. gente para o novo. É a crise que chama. Exatamente. Existe a semente de um benefício, de algo que você vai ganhar, né? Então, o nosso olhar precisa estar nisso. Falar é fácil, gente, eu sei. Eu sei que é simples a gente estar aqui falando. Mas isso é real, né? Nós precisamos Sim, trazer isso para nossa sim. prática. E uma coisa também que a gente perdeu, Laís, muito. A gente perdeu fortemente, que é a capacidade de ser a gestora do nosso lar. Uhum. Da gente começar. Porque o que que acontece? Quando a gente entra numa dificuldade financeira, a primeira coisa que a gente imagina é que eu preciso de mais dinheiro, né? Tanto é que eu imaginei que essa fosse a realidade dela. Não sei, porque a gente acaba não conhecendo a pessoa, tá? Se você está ainda na era, fala um pouquinho, mas a primeira coisa que a gente pensa é, vamos ganhar mais dinheiro? Mas como é que a gente pode melhorar isso? Onde é que está indo? Para onde é que está indo o dinheiro? Como é que estão as contas? O que que eu preciso realmente comprar? Porque às vezes a gente olha, a gente precisa de tudo, né? E não, a mulher ela consegue ser aquela gestora, aquela administradora, né? De dizer assim, olha, então vamos fazer assim, olha, vamos comprar tal coisa, vamos deixar de comprar tal coisa, vamos deixar aquilo ali que vai ser supérfluo agora, não era antes, vai ser agora, e fazer essa contabilidade é mais uma das grandes habilidades da mulher, né? A gente consegue, não, então esse mês a gente não vai comprar tal coisa, aqui, deixa para o mês que vem, vamos planejar, vamos ver onde é que a gente consegue dinheiro, onde é que a gente e manter, escutem, mulheres, manter a tranquilidade, né? A tranquilidade em meio à tempestade. Somos nós a chama do nosso lar. O dinheiro pode acabar, mas a casa vai continuar. A casa vai continuar. E uma coisa que eu lembro que o João Mena, que é um rapaz que eu sigo, né, que ele é retratista, ele falou: a necessidade estraga a estratégia. Do que eu estou falando? Porque muitas vezes, muitas de nós estamos no empreendedorismo, estamos aqui, mas a necessidade dentro de casa é tão grande que você sai fazendo qualquer coisa para ganhar dinheiro. E aí você não Uhum. estrutura o teu negócio, você não pensa em desenvolver a si mesma, você não quer gastar dinheiro com um mentor ou com alguma coisa assim, você não quer, por quê? Porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso de dinheiro. Só que se você não estrutura muito bem o teu trabalho, se você não tem uma estruturação boa, não vai a lugar nenhum nunca. E vai estar sempre trabalhando para pagar boleto, trabalhando para pagar boleto, trabalhando para pagar boleto. E não é isso. Aí a gente volta a ser escravo do mesmo jeito que o CLT. Porque Uhum. antigamente era assim, né? Quando a gente é CLT, você pode trabalhar bem ou mal, muito ou pouco, no final do mês, teu dinheirinho está Tá garantido. lá. Ele está lá. Então, você não se preocupa. Agora, para você ser empreendedora, você tem que literalmente tirar o bumbum da cadeira e ir a trabalho. Porque se você não fizer, o dinheiro não vem. Então, não é ganhar Se dinheiro, reinventar é todo dia. fazer e ir em É busca dele. fazer. Entendeu? É Isso. ir, porque ele não vem. Você que tem que ir É atrás fazer. dele. Então, Sim. eu vejo que trabalhar assim, como nós trabalhamos hoje, é um caminho de amadurecimento muito grande. Porque tira a gente de uma zona de conforto incrível.
Você tem que estar toda hora com meta diária, de quanto vai ter na semana, de quantas pessoas você tem que prospectar e tal. É claro, a gente está falando aqui de uma coisa muito específica, que é o nosso caso. Mas quem trabalha por Uhum. conta própria é assim. Mas esse é o ônus. Eu prefiro trabalhar assim do que ganhar o que eu ganhava estando longe dos meus filhos. Eu tenho certeza que os frutos que eu vejo hoje, 6 anos depois, não tem preço. Eu jamais veria se eu estivesse longe. Né? Porque não tinha mãe na Uhum. casa, não tinha mulher na casa, não tinha rotina, não tinha nada. Minha filha acordava às 11h30 da manhã, fazia o que queria, né? E hoje, graças a Deus, eles estão começando a já dar frutos, né, de amadurecimento, de crianças que estão crescendo nos bons costumes, na fé. Então, se a gente não tivesse em casa, se eu não tivesse em casa, certamente isso não teria acontecido. Não teria, Sim. porque é a nossa voz E que fala na alma deles, né? sim. E caminhando para a gente fechar aqui, já que abrimos várias gavetinhas, né? Porque esse assunto é Sim, maravilhoso, sim, né? Ele conecta exatamente com aquilo que eu acredito, né? Que não tem as caixinhas. A exato. mãe, a esposa, a profissional, as finanças, são várias faces. Essa é a nossa vida, né? Um dos benefícios do nosso processo que a gente falou bastante, né? Que ficou guardado no meu coração. E pode fazer muito sentido para alguém aqui. Tudo que a gente deseja realizar, sonhos que a gente tem, projetos, coisas que Deus colocou dentro de você, tá lá queimando, né? Você não para de pensar naquilo um segundo. E às vezes a gente está perguntando para o dinheiro se a gente deve ir ou não, se a gente deve fazer ou não, se nós Exatamente isso. podemos ou não. Você Então, o pegar um dinheiro é o nosso Senhor, né? O dinheiro é o exato, nosso Deus. O que a gente exatamente. está ali perguntando, eu posso trabalhar de casa? Eu posso empreender? Eu Exatamente posso isso. fazer uma transição de carreira? Eu posso Perfeito. Eu dinheiro? posso ou Dinheiro, não? você me autoriza? É Eu posso você, ou não? dinheiro. É, exatamente isso. Eu estou Gente, procurando um isso é texto uma aqui para a gente terminar, mas eu não sei se eu vou conseguir. Peraí, mas vai falando aí que eu vou procurar aqui. é uma escravidão que É nós uma não escravidão. merecemos viver, sabe? Quando eu comecei quando eu tomei a decisão de criar uma segunda carreira, não foi nem de fazer Sim, uma transição, porque naquele momento eu não tinha em mente exatamente uma transição, eu coloquei o propósito na frente, Jaque, e os recursos financeiros, eles não eram favoráveis. né? O dinheiro não falava para mim que eu Era um poderia ir, escuro, né? Era né? um caminho escuro, né? Não, era assim, ó, eu precisava estudar, precisava fazer formações, precisava adquirir cursos, fazer Exatamente. treinamentos, né? Me capacitar. Depois que passou a fase dessa capacitação, aí eu queria investir no meu negócio, nos meus atendimentos, no meu posicionamento. Sempre, gente, essa questão financeira, ela vai estar ali, você escolhe se ela vai te elevar ou se ela vai te puxar. Eu estou aqui Exato. contando meu testemunho para vocês. Quando eu comecei, né, não tinha o recurso falando assim, ó, o dinheiro, né? Laís, você sonha em trabalhar perto dos seus filhos? Eu te autorizo. Olha o dinheiro aqui sobrando. Não tinha, gente. Eu me lembro de que eu fui conversar com meu esposo, precisava do apoio dele, ia interferir no nosso orçamento, né? Falei, meu bem, estou aqui, ó, angustiada, eu sinto que eu estou adoecendo nesse trabalho. Veja bem, nós estamos demonizando o trabalho fora, mas eu estava Sim, caminhando a para um nossa história. adoecimento, estava adoecendo, né? Então, eu sinto que eu estou adoecendo, mas eu não quero. Falei para eu não acredito aqui em queimar pontes do dia para a noite. Não é disso que a gente está falando também, tá, gente? Sim, Eu quero construir uma ponte, né? Olhar para essa ponte com carinho, perceber, nossa, quero atravessar, deixa eu sentir, né? Deixa eu perceber. Mas eu não isso. perguntei para o dinheiro se eu estava autorizada. Eu fui conversar na minha casa com meu esposo. E ele falou para mim: não, é um sonho seu, é importante, tem a ver com a nossa casa, com os nossos princípios, né, com os nossos valores. Então vamos. Perfeito. Não tenho recurso, vamos buscar as possibilidades, né? Faz o empréstimo daqui, tira um pouco dali, economiza daquele outro lado, Exatamente. porque é um investimento que eu estou fazendo na minha carreira. Não, não é na minha carreira. É um investimento que eu estou fazendo na minha casa, na minha família. Ontem nós tivemos uma live aqui, já que com uma mentorada minha, e engraçado, né? Por isso que eu sou apaixonada por esse tema que nós estamos trabalhando.
a gente estava falando sobre mentoria, sobre o trabalho dela como mentora. No final da live terminamos falando de quê? De casa, de família, de esposo, de falando disso, porque é sobre a vida, não é a carreira, uma coisa não separa da outra. Não É a sei. vida, né? Então fica essa lição para a gente não perguntar para o dinheiro se a gente pode viver um trabalho com propósito, se a gente pode estar perto dos nossos filhos, né? E isso, assim, eu acredito que direciona tudo, né? Com certeza, com certeza. Tira o olho do dinheiro, né? Várias pessoas falam isso, né? Tira o olho do dinheiro que ele vai para o bolso, né? A gente, ele é só um recurso. E Uhum, eu ia tentar ler aqui, mas a menina não mandou para mim. Ela falou que ia mandar, não mandou. Que o Vitor Franca fala isso: não busquem o sucesso como meta, né? O serviço é a meta, o sentido do que você está fazendo é a meta. E aí, naturalmente, o dinheiro vem, o sucesso vem. Quando eu uhum. digo sucesso, não é aquele boom, né? De estourar e tal. Pode até acontecer, mas vai acontecer para poucas, né? Talvez o seu sucesso, talvez você olhe hoje para alguma empreendedora e diga assim, nossa, está muito longe isso de mim, né? Mas talvez não seja essa coisa tão grande que você queira, assim, imensa. Talvez você vá ajudar poucas pessoas, mas vai ajudar muito bem. Talvez tenha alguém Uhum. hoje que precise do teu talento, talvez tenha alguém que esteja precisando daquilo que você tem para dar. E, e aí, eu dou ou não dou? Claro que dá. Entrega, serve. Todas nós temos um talento, todas nós estamos num lugar em que tem alguém atrás da gente que não sabe como chegar até onde a gente está. Assim como a gente tem sempre alguém que já foi adiante da gente e que leva a gente para lá. Então a gente está Sim. sempre trocando. Vem que eu te levo, me ajuda e me leva. É sempre assim. Não tem só ganha-ganha nem perde-perde. A gente sempre troca. E isso é lindo, porque isso é muito feminino, né? Essa entrega, essa doação, esse serviço, esse cuidado com o outro. Então, o trabalhar com propósito é isso. Você pode. Claro que quando a gente fala isso, a gente não fala tranquila, ninguém sente sono, ninguém, né? Várias vezes eu já tive que dormir muito tarde e eu acordo muito cedo, eu acordo 4:30 da manhã. Por quê? Porque se eu não acordar, eu não estudo, não rezo, eu não faço nada. Então é o preço, né? É o preço que a gente paga. O Uhum. preço não é barato, mas vale muito a pena, porque só de saber que eu estou aqui pertinho, que eu vou desligar esse celular e 1 minuto eu estou lá dentro, de volta ao meu lar, de volta à minha família, não tem preço. Isso não tem preço, não tem preço. Muito bem, meninas, e a gente caminha para poder fechar o nosso conteúdo de hoje, né? Falamos de tantas coisas, eu espero assim que cada uma de vocês que está acompanhando possa ter gostado tanto dessa troca quanto eu imagino que a Jaque gostou de fazer, eu também gostei muito de fazer, e a gente está aqui exatamente por uma palavrinha, né, que ela trouxe mais cedo, que é a doação, né? A Nossa, doação e te ajudar, você que talvez, né, esteja hoje se sentindo igual a gente já se sentiu, enxergar que existe um caminho e uma vida existe. de possibilidades para gente. Não é possibilidades perfeitas que você vai começar hoje e estourar amanhã, mas de possibilidades que você vai plantar a sua semente e ver uma árvore linda crescer, né? Vai começar Com certeza. pequenininha, mas ela vai crescer e lá na frente ela vai servir de sombra para você. E quando você vai olhar para trás, você não vai se arrepender nem um segundo, né? E a Jaque está Com certeza. aqui para servir também, eu também estou aqui para servir também, para segurar na mão de quem precisa trilhar Isso aí. esse caminho, né? E em relação a isso, eu quero fazer um convite para vocês que estão acompanhando a gente, que é na próxima quinta-feira nós vamos ter um evento online gratuito aqui contando um pouco mais sobre isso que nós estamos trazendo, né? Oportunidades que existem no digital para quem é mulher, mãe, tem esse desejo no coração de estar mais perto dos filhos, quer usar a experiência que já tem, o conhecimento que já tem e se tornar uma Jaqueline na vida, uma Laís na vida e Uma começar a Laís, ajudar pessoas aqui através do com certeza. digital. Então, vocês estão convidadas para
para participar comigo do workshop Mãe Mentora. Para se inscrever é só vir no link da bio e participar desse evento que a gente está trabalhando e preparando aqui com muito carinho para ajudar vocês a enxergarem esse universo também, tá bom? Jaque, muito obrigada. Amei ter você aqui. Dava para ficar horas e horas e horas, que a gente ama. Mas eu estou muito honrada com a sua presença, viu? Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, tá bom? Um beijo. Beijo no coração, meninas. Esperamos vocês aqui nos próximos lives e conteúdos. Tchau, tchau. Fica com Deus.